pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje o nosso conteúdo será o povo, né? Nós vamos falar sobre esse elemento jurídico, aliás, esse elemento populacional, né, que compõe o Estado. Essa é uma das características mais importantes do Estado. O Estado pode até existir formalmente sem território, mas sem população, né, sem que haja esse elemento humano, obviamente é impossível. Então, nós vamos falar sobre as características principais desses elementos populacionais aqui na aula de hoje. Primeira discussão que nós vamos fazer é sobre esse elemento nação, né? O que é uma nação? Na minha faculdade, né, no curso que eu fiz, no curso de Ciência Política, né, Ciências Sociais, eu tive uma professora de História que o doutorado dela inteiro foi sobre nação. Ela passou o tempo, ela fez o trabalho todo baseado na premissa de discutir o que é uma nação. E existem diversos livros, diversas abordagens possíveis para esse tema, e nação é uma coisa muito mais complexa de se definir do que parece. Obviamente não é essa a abordagem que nós precisamos fazer aqui. Nós estamos, né, no curso de Direito, a discussão sobre esses tópicos que nós precisamos fazer era muito mais pragmática, né? Nós precisamos desses conceitos para compreender elementos jurídicos vinculados ao Estado. Então nós precisamos aqui fazer uma discussão simples, né, sobre o que é uma nação. E, de uma forma muito simplificada, como nós poderíamos definir uma nação? Então, o que é uma nação? Uma nação é formada pelos elementos comuns entre as pessoas, como a língua, como a etnia, como a cultura. A nação é o elemento subjetivo, ou ela refere-se ao conjunto de elementos subjetivos que une as pessoas, que cimenta as relações sociais, certo? Então, hoje nós, quando falamos em Estado-nação, nós falamos num Estado que possui um grupo de pessoas vivendo dentro dele, que possui uma ligação profundamente subjetiva, que possui uma ligação que é emotiva, possui uma ligação que vai para além da mera juridicidade. Vocês compreendem o que é isso? Então, o que é uma nação? Quando nós falamos em a nação brasileira, de que grupo de pessoas nós estamos falando? É aquele grupo de pessoas que tem elementos comuns, pessoas que se identificam como tal, certo? Então, nação, ela é fundamentalmente marcada por esse elemento de subjetividade. É por isso que se fala, por exemplo, em nação indígena. Vocês já ouviram falar nesse termo, nação indígena? Por que os índios, né, por que uma comunidade inteira indígena pode ser chamada de nação? Então vejam lá, eles têm uma mesma língua, uma mesma cultura, né, uma mesma trajetória comum. Então, eles possuem um senso de identidade entre si, né, que é muito comum, que é muito particular àquele grupo, né, de pessoas específico. Essa subjetividade, essa identidade subjetiva que o grupo possui é o que define como nação. Nação não é uma definição propriamente jurídica, mas ela é importante para nós compreendermos outros elementos que aí sim terão um fundamento jurídico, certo? É por isso que se fala, por exemplo, em nação corintiana. Vocês ouviram falar nisso? A nação corintiana, né? O glorioso Timão. Exato. Por que nação corintiana? Veja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que se identifica por uma razão que é profundamente subjetiva, ou seja, o amor a um time de futebol, por torcer para o mesmo time de futebol, mas é mais do que isso. Esse grupo de pessoas, eles fazem parte da mesma classe social? Não, né? Você tem todo tipo de gente. Você tem homens e mulheres, você tem negros e brancos, você tem um monte de elementos que os diferenciam, e todas essas pessoas continuam fazendo parte desse mesmo grupo. Você vê, patrões e empregados podem fazer parte da mesma nação corintiana. Você pode ter um indígena, pessoas de várias religiões diferentes, e todos eles fazem parte da nação corintiana. Portanto, o que significa essa nação corintiana? Vejam, é esse senso de identidade. Certo? Nós nos identificamos com parte do mesmo grupo porque sim, né? Porque nós gostamos da mesma coisa. Isso é mais importante para nós do que todo o resto. Esse elemento de identificação supera todo o resto. Por isso se fala em nação corintiana.
Por isso que ninguém fala em povo corintiano, habitantes corintianos. Ok? Então, a nação corintiana vai ser chamada assim porque ela representa um elemento de subjetividade, assim como todos, né, todos os outros elementos que estão mencionados aqui, etnia, cultura. Agora veja que coisa interessante, dentro do mesmo país não podem haver etnias diferentes e ainda assim essas pessoas farão parte ou irão se sentir parte de uma mesma nação? Dentro do próprio Brasil, quando nós falamos em regiões, nós temos o povo nordestino, né, que dentro dos estados existem diferenças enormes, né, falar num baiano, num paraibano, num sergipano, então estamos falando em grupos com diferenças bastante significativas entre si. Quando nós comparamos esse grupo de pessoas com a população do sul, eles são iguais? Eles possuem exatamente os mesmos elementos étnicos e culturais? Não há uma cultura diferente aqui? E quando nós falamos do povo do norte, não há uma diferença enorme, né? Você tem lá, o carnaval é diferente, você tem diversos elementos de cultura popular e do folclore que são completamente diferentes, não é verdade? Então, se o Brasil possui esses grupos culturais diferentes, que etnicamente eles são diferentes entre si, né? Você tem brancos, negros, né, descendentes de europeus, você tem populações indígenas, tem grupos muito distintos. E ainda assim eles são todos parte da nação brasileira? O que vocês acham? Sim, né? Eles são parte da mesma nação brasileira. E por que eles são parte da mesma nação brasileira, apesar de possuírem todas essas diferenças? Já que eu acabei de falar para vocês que nação é aquilo que nos identifica, aquilo que nos une, não é verdade? Então vocês viram como é complicado isso? Ao mesmo tempo que nós temos esses elementos culturais, né, menores, internos, por exemplo, as diferenças regionais dentro do Brasil, mas nós temos uma identidade maior, que é essa identidade que nos une. Certo? Nós temos uma identidade nacional que nos une. Todos nós fazemos parte de um senso de identidade brasileiro. Nós nos identificamos como brasileiros. E o que isso significa? O que significa se identificar como brasileiro? Veja que apesar de haver uma cultura nordestina, uma cultura aqui do norte do país, que são muito diferentes, o folclore é diferente, o jeito de falar, né, moderadamente diferente, você tem um monte de outra... A cozinha, né, é diferente, né, as receitas, os pratos típicos são muito diferentes, mas ainda assim nós nos identificamos como parte de um todo, como parte de um grupo maior. Todos nós nos entendemos como brasileiros em uma série de outros aspectos que não são definidos pelos regionais, como por exemplo, nós somos o povo do jeitinho, né? Nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo que tem lá, né, certas características tipicamente nossas quando nos comparamos com outros povos, certo? Então essas características maiores são aquelas que nos unem, são aquelas características típicas, né, do nosso povo, que você não vai ver em outros lugares, ou pelo menos nós pensamos isso, nós pensamos assim, ok? Outro elemento importante, e esse sim é jurídico, que deriva da ideia de nação, é o de nacionalidade, certo? Então eu não vou discutir a fundo aqui, porque vocês já viram isso em direito constitucional. Então eu não vou retomar esses elementos, eu vou falar aqui muito brevemente só por cima, porque eu vou focar mais nos outros. Mas vocês já discutiram isso, né? Nacionalidade. O que é nacionalidade? Como é que se define critério de nacionalidade? O que significa isso? Né? Quando se fala em cidadão nacional, ou quando se fala em nacional, o que isso significa? Lembre-se aí da sua aula de direito constitucional. Nós estamos falando de pessoas que possuem direitos nacionais, não é isso? Possuem uma vinculação com o nosso país e, de alguma forma, com a nossa nação. Veja que nação e nacionalidade são coisas bastante diferentes, embora a raiz da palavra seja a mesma. Então, por nacionalidade, nós entendemos as pessoas que estão integradas e que possuem os direitos de cidadão nacional, certo?
E como é que se define esse critério de nacionalidade? Que nós temos que, em relação a cada estado, todas as pessoas são ou nacionais ou estrangeiras. Né? Aí dentro dos nacionais, eles podem ser nacionais ou binacionais, nós podemos ter apátridas, e os critérios de definição, né, desse direito à nacionalidade, eles são baseados no direito de sangue, né, de consanguinidade, ou no jus sanguinis, ou ainda no jus soli, que é o direito de nascimento no solo nacional, certo? Basta que você tenha nascido em solo nacional, você terá o direito à nacionalidade brasileira. Sim, nacionalidade significa fazer parte de um país, embora isso não seja uma definição de nacionalidade. Você pode fazer parte de um país sem ter a nacionalidade desse país. Já vamos discutir isso. Mas então vamos lá. Então, os cidadãos nacionais são aqueles que têm os direitos à cidadania nacional, né, que possuem a nacionalização brasileira, são reconhecidas pelo Estado brasileiro como cidadãos nacionais e, portanto, possuirão todos os direitos, né, da cidadania brasileira, ou seja, direitos políticos, todos os direitos garantidos pela nossa Constituição aos cidadãos nacionais. Correto? E como é que se define no Brasil quem é nacional e quem não é? Ou quem tem ou não o direito à nacionalidade brasileira, né? Com base no jus sanguinis ou no jus soli. No caso brasileiro, né, define-se com base nesse direito do solo, não é isso? No jus soli. Portanto, se você nasce no Brasil, qualquer pessoa que nasça no Brasil tem automaticamente o direito à cidadania brasileira, né? No Brasil, no território brasileiro, inclusive no território que é o território reconhecido juridicamente do Brasil. Certo? Então, vejam que, por exemplo, quando nós falamos do princípio da territorialidade na aula passada, vejam que ele se aplica também a frações de território que não fazem parte fisicamente do território brasileiro. certo? Por exemplo, um vaso de guerra, né, um navio de guerra, uma embaixada do Brasil fora, né, uma embaixada do Brasil em outro país que funciona no terceiro andar de um prédio, ela é território brasileiro? Ela é território brasileiro, ela é considerada juridicamente parte do território brasileiro, ok? Mas e o andar de cima e o andar de baixo, eles são? Não. Então vejam que então não é a terra, não é o chão que define isso, mas o critério jurídico. Juridicamente considera-se que aquele espaço, aquela sala, aquela casa, aquele apartamento, né, aquele andar, será considerado território brasileiro. Portanto, isso encaixa no princípio da territorialidade, né? Um território nacional, uma lei nacional. Por que a lei brasileira vale nas embaixadas brasileiras? Né? Por conta do princípio da territorialidade. Porque se alguém que tenha cometido um crime, né, no país onde está uma embaixada brasileira, se ele foge e entra na embaixada brasileira, a polícia local pode entrar na embaixada brasileira e prender o cidadão que cometeu o crime? Né? Não pode, e não pode porque dentro da embaixada brasileira vale a lei brasileira. Se aquilo é considerado território nacional, para a proteção do nosso corpo diplomático, então a lei brasileira tem que ser válida ali. Exatamente, esse é o caso do Assange, né? Entre outros que já existiram aí ao longo da história. Então vejam que, voltando aqui à questão dos nacionais, binacionais, estrangeiros e apátridas, então diante de cada estado, o cidadão ou ele é nacional ou estrangeiro, ele pode ser nacional ou ter múltipla nacionalidade, pode ser binacional ou ter múltipla nacionalidade. Fundamentalmente, ser um cidadão nacional significa ter os direitos à cidadania brasileira, ou seja, ser considerado juridicamente por parte do Estado brasileiro um cidadão brasileiro portador de todos os direitos nacionais, à exceção de alguns que são exclusivos. Por exemplo, nenhum cidadão estrangeiro que tenha se nacionalizado brasileiro poderá concorrer à presidência, né? Poderá ser nomeado presidente do Congresso Nacional, poderá ser se alistar no exército, entre outras coisas. Ok? Então, como vocês já fizeram essa discussão, não vou ficar aqui muito, né, focando nisso, mas então vocês entenderam. Então, esse critério nacionalidade significa essa condição
de ter todos os direitos de cidadão nacional, ser considerado pelo Estado brasileiro um cidadão nacional. Nação significa apenas ter identificação com aquilo que significa ser brasileiro, né? Ser um nacional do Brasil, ser nacionalizado brasileiro, ser um cidadão nacional brasileiro é uma outra coisa. Isso sim é um elemento jurídico, isso significa ter todos os direitos à cidadania nacional brasileira. Certo? E o que significa cidadania? Né? Mais um elemento jurídico e político que é importante. O que significa cidadania? Cidadania ela implica nacionalidade, porque você precisa ser um cidadão nacional brasileiro para ter direito à cidadania plenamente, de forma plena. Né? Então, cidadania implica nacionalidade na medida que todo cidadão é também nacional. Mas nem todo nacional é cidadão. Vocês concordam com essa afirmação? O que significa dizer que nem todo nacional é cidadão? É possível isso? Você ser nacionalizado brasileiro ou ser um brasileiro nato e não possuir os direitos de cidadania? Ou o contrário, seria possível você ter cidadania sem possuir a nacionalidade brasileira? Eu vejo que não, né? Porque a cidadania implica nacionalidade, já que todo cidadão também é nacional. Porém, nem todo nacional é cidadão. Significa o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tenha sido condenada por um crime, né, que cometeu a ocupar um cargo político, né, um mandato, ela pode perder os direitos políticos por conta disso. Se essa pessoa perde os direitos políticos, né, então, sei lá, um presidente, um governador, um senador, um vereador que tenha sido condenado por um crime cometido no mandato e perca, né, os direitos eleitorais, ele perde a nacionalidade brasileira? Não, né? Ele não perde a nacionalidade brasileira, mas ele perde a cidadania, porque ele deixa de ser um cidadão pleno de direitos. Alguém que tenha sido condenado e tenha perdido seus direitos políticos pode se candidatar a um cargo eletivo? Não, né? Não pode. Então ele perde os direitos de cidadania, ele perde os direitos plenos de cidadania. Não quer dizer que ele deixe plenamente de ser um cidadão, porque isso não é possível, né? A legislação brasileira, ratificando, né, todos os tratados de direitos humanos que nós assinamos, proíbe isso. E a própria Constituição brasileira jamais toleraria uma situação como essa. Então o que acontece é uma perda parcial dos direitos de cidadania. Ninguém deixa completamente de ser um cidadão. O que acontece é que as pessoas que perderam parte dos direitos deixam de ser cidadãos plenos de direito. Ficou claro isso? Então você pode ter a nacionalidade brasileira, ou por ter nascido aqui, ou por ter se nacionalizado cidadão brasileiro, mas pode perder parte dos seus direitos de cidadão brasileiro, portanto perde a cidadania. Embora, obviamente, essa perda, né, seja parcial. Estou lendo a pergunta aqui. Então a Tainara falou que nem todo cidadão é nacional, pois privado dos direitos políticos não poderá usufruir da cidadania. Exatamente, né? Então uma pessoa que tenha perdido parte dos seus direitos, né, como por exemplo direitos políticos, deixa de ter direitos plenos de cidadania. Então você pode perfeitamente fazer parte da nação brasileira, né, se sentir parte do Brasil, você continua sentindo parte daquilo que significa ser brasileiro. Você continua tendo a nacionalidade brasileira, você não perdeu o seu passaporte nacional, né, você não perdeu a sua vinculação com o Estado brasileiro, sendo você cidadão brasileiro nato ou um nacionalizado, mas se você perdeu parte dos seus direitos, como por exemplo aqui os direitos políticos, você deixa de ser, né, um cidadão pleno de direito. Agora, e uma criança menor de 14 anos, ela tem direitos políticos? Uma
criança menor de 14 anos, ela pode votar e ser votada? Ela pode lançar uma candidatura? O que vocês acham? Não, ela não pode. Isso significa que ela não possui cidadania? O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, declara logo no início que, né, a criança é cidadã, ela tem o direito de cidadania, mas ela não pode votar. Ela tem o direito de votar e ser votada? Não. Então como é que se justifica isso? Exatamente, ela não é capaz, ou seja, não é que ela perdeu esse direito, ela ainda não o possui. Uma parte importante dos nossos direitos, eles são direitos que vão sendo adquiridos pelo cidadão ao longo do tempo, porque há pré-requisitos para isso. Por exemplo, com menos de 20 anos você não pode portar arma, você não tem direito ao porte de armas. Existe uma idade para que você possa se candidatar a um cargo público, mas também, por exemplo, você pode se candidatar para vereador após 18 anos, mas só pode se candidatar ao cargo de senador, né, com 35, não é isso? Então existe aí toda uma evolução, né, no processo de concessão de direitos, em que você precisa estar qualificado para isso, para que esses direitos estejam disponíveis para você. No caso de uma pessoa que perdeu os direitos políticos por ter cometido um crime, por ter sido condenada a isso, ela possui esses direitos e os perdeu. No caso de uma criança que ainda não vota, ela nunca teve esse direito, porque ela ainda não cumpre os pré-requisitos para isso. Então ela é cidadã, mas ela tem todos os direitos que qualquer pessoa naquela idade possui. Todas as pessoas, né, abaixo de 16 anos ainda não possuem direito de votar. Todas as pessoas abaixo de 18 anos ainda não têm o direito de serem votadas. Certo? Então, cidadania implica nacionalidade, mas nem todo nacional é cidadão. Obviamente, isso é, né, uma afirmação que é meio dramática demais, porque, como eu já falei, a pessoa perde parcialmente os seus direitos de cidadania, não os perde completamente. Ninguém deixa de ser, né, completamente um cidadão. Né? Os direitos básicos, os direitos fundamentais, todo mundo possui. Ok? Esses direitos são garantidos constitucionalmente. Quando se diz que a pessoa perde, portanto, aqui o direito de cidadania, isso é, né, um conceito jurídico apenas. Né? Do ponto de vista eminentemente jurídico, né, e conceitual, a pessoa perdeu o seu direito de cidadania. Do ponto de vista prático, obviamente, ela não os perde, ou não completamente, ela perde apenas de forma parcial. Tá? E povo? O que é o povo de um país? Né? O povo é o conjunto de pessoas que faz parte de um Estado, portanto possui vínculo de natureza jurídica com esse Estado. Ficou claro o que é isso? Essa definição esclarece suficientemente para vocês o que significa povo, o que significa falar em povo brasileiro? Não são os habitantes, né? Porque nem todas as pessoas que habitam o território nacional fazem parte do povo brasileiro. Um exemplo do que seria isso. Essa mesma pessoa que eu acabei de falar para vocês, que perdeu o direito de cidadania, né, porque foi condenada por um crime político e perdeu seus direitos políticos. Ela é cidadã? Não. Mas ela tem nacionalidade brasileira, faz parte da nação brasileira e faz parte do povo brasileiro. Ela cumpre esses três requisitos. Ela é parte do povo brasileiro porque ela tem um vínculo jurídico, né, com o Estado brasileiro. Mas uma pessoa que mora no Brasil, por exemplo, um visitante estrangeiro, que
ame o Brasil, que goste do povo, que goste de tudo aquilo que é brasileiro, da música, né, da gastronomia, de tudo isso, ele está aqui de passagem. Ele passa aqui, visita o Brasil 3 vezes por ano, né, e frequentemente está aqui. Pode passar até aqui algumas temporadas, mas ele nunca se nacionalizou, né? Ao não se nacionalizar, ele é parte da nação brasileira. Ele pode se considerar parte dessa nação brasileira? Pode, né? Pode perfeitamente ser considerado parte da nação brasileira. Uma pessoa que vive aqui, que está aqui direto, né? Que gosta de tudo aquilo que é brasileiro, que se identifica com aquilo que significa ser brasileiro. Portanto, ele pode ser perfeitamente, né, parte daquilo que significa a nação brasileira. Mas ele se nacionalizou? Não. Então ele não tem vínculo jurídico com o povo, com o Estado brasileiro, ele não é parte do povo brasileiro. Não, sim, ele tem direitos, certamente ele tem direitos, mas ele possui direitos humanos, né? Ele possui os direitos fundamentais que qualquer pessoa deve possuir. O que ele não possui são os direitos de cidadania brasileira. Por exemplo, ele não pode se candidatar a vereador, não pode... tem certos tipos de contrato que ele não pode firmar, tem uma série de restrições aqui, né? Não pode votar e não pode ser votado, exatamente. Então vejam, ele é parte da nação brasileira, mas não tem nacionalidade, portanto não tem vínculo jurídico, logo não é parte do povo brasileiro, né? Então, turista é parte do povo brasileiro? Não, né? Turista ele não é parte do povo brasileiro, exatamente. Então, o povo brasileiro define-se como aquelas pessoas que possuem um vínculo jurídico reconhecido pelo Estado brasileiro, né? Uma criança que nasceu, né, e não foi registrada, não possui documentos, ela é parte do povo brasileiro? Né? Enquanto ela não possui esses documentos, não. Enquanto ela não possui esses documentos, ela não é. Né? Porque ela não tem vínculo jurídico com o Estado brasileiro não a reconhece como cidadão. Mas ela é parte da nação brasileira, né? Ela possui esse senso de identidade nacional? Sim. Né? E no final das contas, no frigir dos ovos, ela possui os direitos de nacionalidade? Ela possui o direito de se nacionalizar cidadã brasileira? Né? Óbvio, né? Porque ela nasceu no Brasil, mas veja que enquanto ela não tem os seus documentos, ela não é reconhecida pelo Estado brasileiro. Por exemplo, ela tem o direito de se matricular numa escola sem documento nenhum? Né? Não. Por que ela não tem o direito de se matricular na escola? Porque o Estado brasileiro não a reconhece como cidadã, como parte do povo brasileiro. Viram que interessante? Ela obviamente tem todo o direito de requerir esses documentos, basta ir ao cartório que ela vai, né, ter o seu documento, ela vai lá conseguir o RG, o CPF, ela vai conseguir até a certidão de nascimento, né, vai ser feito lá todo o procedimento para que ela consiga todos os seus documentos. Aí ela vai fazer parte do povo brasileiro, mas até aí ela não tem o direito de votar, não tem o direito de ser votada, ela não tem o direito de se matricular na escola, ela não tem, né, nenhum direito que seja concedido ao povo brasileiro, ou seja, às pessoas que possuem os documentos nacionais, certo? Então, o que é o povo brasileiro? São as pessoas que estão vinculadas juridicamente a esse Estado brasileiro. Sim, é verdade, é por isso que hoje em dia a criança já sai da maternidade com o CPF, com tudo, né? Já tem ali todos os seus elementos de cidadania prontos e o seu vínculo jurídico com o Estado já sai firmado ali. Sim, exatamente. E população brasileira? O que é a população? A população brasileira é aquilo que é definido pelo IBGE, né? Quando são feitas pesquisas para identificar quantas pessoas moram no Brasil, aí você vai ter a população, é o número de habitantes. Quantos habitantes possui o Brasil? Né? Acabou de sair o resultado, né, parcial mais recente, que mostra que o Brasil hoje tem 211 milhões 700 mil habitantes, mais ou menos.
né? Então, esses habitantes são a população. São as pessoas que estão vivendo no Brasil num determinado momento. Essas pessoas que vivem no Brasil possuem direito de cidadania? Necessariamente? Né? Não necessariamente. Então vamos começar lá do começo. Uma pessoa que esteja vivendo no Brasil num determinado momento e não possua, né, cidadania, por exemplo, um estudante de intercâmbio. Né? O estudante de intercâmbio vem para o Brasil, né, você saiu da Alemanha e vem para o Brasil fazer uma faculdade. Ele vai morar na casa de um amigo da família. Mas ele vai morar por um período relativamente curto, 6 meses, por exemplo. Né? Então, quando o IBGE passar lá na casa, ele vai ser contado como parte das pessoas que moram naquela casa, não vai? Sim, então, portanto, ele vai ser contado como habitante, não é isso? Agora, ele se identifica como cidadão nacional necessariamente? Não, portanto, ele pode não se identificar com aquilo que é brasileiro, ele veio que o pai e a mãe obrigaram. Então ele nem sabe o que é hino nacional, não gosta da comida, né? Tá contando o dia para voltar. Então ele não é parte daquilo que nós chamaríamos de a nação brasileira. Correto? Outra coisa, ele possui a nacionalidade brasileira necessariamente? Não, né? Um estudante de intercâmbio, para estudar aqui, não precisa possuir nacionalização no Brasil. Basta que ele tenha um visto de estudante. Se ele for ficar por um período curto de tempo, um visto de estudante serve. Então ele não precisa de um passaporte brasileiro, não precisa se nacionalizar como cidadão brasileiro para poder estudar aqui. Então ele possui nacionalidade brasileira? Né? Não, ele não possui nacionalidade brasileira. E mais, ele é parte do povo brasileiro? Né? Então, também não é parte do povo brasileiro. Então, população refere-se exclusivamente a essas pessoas que estão no território brasileiro num determinado momento. A razão pode ser múltipla, mas quem é parte da população não necessariamente vai ser parte do povo, né? E ele não vai ter, né, o elemento da nacionalidade. Então, ele não tem um vínculo jurídico direto com o Estado brasileiro. Né? Ele não possui os documentos que permitem, por exemplo, se um cidadão estrangeiro, por exemplo, se esse mesmo estudante de intercâmbio, se ele ficar doente, ele pode se internar no SUS? Ele pode fazer uma cirurgia pelo SUS, como qualquer outro brasileiro? Não, né? Ele não pode fazer uma cirurgia pelo SUS. Não, ele pode ser atendido de forma emergencial. Por exemplo, ele foi atropelado por um carro, né? Ele vai ser levado ao hospital mais próximo, pode ser um hospital público, mas ele não vai poder fazer o tratamento todo lá, né? Porque ele não é um cidadão brasileiro, ele não tem o direito de cidadania brasileira, ele não paga impostos aqui, né? Ele não possui um CPF nacional, portanto não paga imposto, ele não contribui para o SUS, ele não pode ser tratado pelo SUS gratuitamente. Não, como eu já falei, se ele for atropelado por um carro, ali naquele momento ele pode ser atendido de forma emergencial, mas o que ele não pode é tratar uma doença como qualquer outro cidadão brasileiro faria, né? Fiquei doente, fui ao hospital. Não, se ele puder, por exemplo, chegar ao hospital caminhando, ele vai ter que ir a um hospital privado. Por exemplo, uma criança com mais de 12 anos, que seja estrangeira e filho de estrangeiros, né? Por exemplo, se esse estudante de intercâmbio que eu acabei de falar, ele tem uma filha, né, de 13 anos, ele pode matricular essa filha numa escola pública brasileira? Não pode. Por que não pode? Porque ele não paga impostos aqui, não possui um CPF, portanto não possui vínculo jurídico com o Estado brasileiro, não contribui para o sistema, né, público de educação, portanto não pode matricular as suas crianças. Ele vai ser contado como parte da população, porque ele está morando aqui no determinado momento, ele é parte dos habitantes no Brasil naquele momento, mas ele não é parte do povo brasileiro por não possuir os documentos nacionais. Correto? Então vejam como é
Na verdade não é complicado, né? Basta você pensar racionalmente, você vai ver que cada um desses elementos ele é bastante pontual, né? Eles têm algumas consequências lógicas, mas é importante saber isso para saber, por exemplo, quais direitos as pessoas vão ter em determinado momento, né? O estrangeiro ou o brasileiro que viaja para o exterior precisa saber exatamente como se definem esses conceitos e quais são as suas consequências, quais são as suas características fundamentais, até para saber que direitos ele pode ter lá fora. Exatamente, Matias. Então tudo gira em torno desse vínculo com o Estado. É por isso que quando você vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, você precisa fazer um seguro viagem, um seguro de acidentes. Se você se acidentar, se você ficar doente, você não pode, né, usar o serviço público de saúde em outros lugares. Correto? Pela mesma razão que o estrangeiro não pode usar no Brasil. A não ser que haja, né, algum tratado internacional que permita, né, que os cidadãos, né, de ambos os países possam ter acesso, né, mutuamente ao seu serviço de saúde. Existem alguns casos, né? Existe, por exemplo, no caso do Mercosul, os países do Mercosul têm uma série de acordos educacionais que permitem, por exemplo, que estudantes estrangeiros possam frequentar universidades públicas brasileiras, né? Então você tem toda uma série de convênios de ensino que cidadãos, né, dessa região podem frequentar as escolas, as faculdades uns dos outros, então eles vão ter uma facilidade muito grande para ter o diploma reconhecido. Em alguns casos esse diploma vai ser reconhecido quase que automaticamente, né? No caso do sistema de saúde, eu não conheço nenhum caso específico, mas dentro da União Europeia você tem uma união, né, multinacional lá tão grande, tão profunda, que lá você vai ter uma série de direitos. Os cidadãos europeus frequentando outros estados europeus vão ter uma série de direitos, por exemplo, que o cidadão brasileiro não possui, né? Um cidadão francês que viaja para a Itália não precisa fazer um seguro de saúde. Ele pode acionar o sistema de saúde do outro país porque ele faz parte da União Europeia. Matias perguntou aqui, caso ocorra a necessidade de uma cirurgia e ele seja encaminhado a um hospital particular, a conta vai para o estado de origem? Não, quem paga a conta é você. Por exemplo, se você viajar para os Estados Unidos e você precisar de acesso ao sistema de saúde lá, que é caríssimo, por qualquer razão, né, a conta vai para você. Você vai ter que pagar uma fortuna absurda, né? Tratamentos que no Brasil nós consideramos muito básicos, muito simples, lá são caríssimos muitas vezes em um hospital particular para quem não tem seguro de saúde. Então, um brasileiro, por exemplo, que seja lá um cidadão ilegal, muitas vezes o cara morre, né? Porque ele não pode, às vezes vai ter dificuldade para conseguir pagar um seguro e vai ter lá que ao frequentar o hospital pagar uma conta que é absolutamente estratosférica, né? Por não conseguir legalmente, por exemplo, ter um seguro saúde que é pago pela empresa onde ele trabalha, se ele não conseguir pagar por conta própria, ele vai ter que pagar uma conta cheia no hospital e essas contas são absurdas. Alguém falou de picada de cobra, que é uma fortuna, mas assim, não, no fundo qualquer coisa. Eu recomendo que vocês busquem vídeos na internet de atendimento, por exemplo, dentário, né? Existem coisas lá do tipo, em algumas cidades americanas tem umas épocas do ano que existem instituições, né, beneficentes que trazem médicos, trazem, né, odontólogos, né, todo esse tipo de pessoas para cuidar das pessoas naquela região num determinado momento. O pessoal monta um acampamento que fica lá alguns dias, né, um fim de semana, 2, e você vê as pessoas se juntarem em forma de enxame ali, porque o sistema de saúde é caríssimo, né? Existem pouquíssimas opções de saúde pública nos Estados Unidos e todo cidadão tem que pagar pela sua própria saúde, né? Se ele não tem seguro, ele precisa pagar pela sua própria saúde. Quando as pessoas não conseguem, né, precisa recorrer a esse tipo de situação. No caso do Brasil, como nós temos o SUS, né, pior que ele funcione em algumas situações, mas esse direito, enquanto cidadãos nacionais, nós temos. Mas um estrangeiro que esteja visitando o Brasil não o possui. Ok?
Então, nação, esse sentimento genérico de pertencimento, de identidade, isso é importante porque está vinculado à ideia de Estado Nacional, está vinculado à ideia daquilo que significa ser parte, né, de um determinado país, de um determinado Estado, mas nação não é um elemento jurídico. Nacionalidade é. Né? Nacionalidade é esse direito, né, à cidadania nacional, direito a todas as benesses concedidas pelas leis do Estado Nacional. Consegue-se esse direito, no caso do brasileiro, pelo simples, né, pelo fato de nascimento, por direito de nascimento. Qualquer pessoa que nasça no território nacional, ou que, sendo brasileiro, né, tenha nascido fora, pode se registrar em qualquer embaixada, né? Então você pode, mesmo que nasça em território estrangeiro, você pode depois pleitear a nacionalidade brasileira. Eu esqueci, qual que era o próximo mesmo? Povo, né? É um elemento de vínculo jurídico com o Estado. Portanto, toda pessoa que tem um vínculo jurídico com o Estado brasileiro faz parte daquilo que é, né, o povo brasileiro. E população, né, é o grupo de pessoas que está dentro do território nacional, embora não necessariamente possua vínculo jurídico, nem possua direito de cidadania. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Dêem uma olhada lá no texto que vocês vão ver, né, uma série de outras características referentes a esses temas que estão mencionados lá. Certo? Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem.